Como acabar com a dúvida e viver uma vida de fé? Nós precisamos aprender a viver uma vida de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você está duvidando, você não está agradando a Deus. Em consequência, você não vai receber aquilo que você deseja de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você precisa entender, existe uma forma de você eliminar a dúvida do seu coração e viver uma vida de vitória através da sua fé. É o que nós estaremos falando nesse vídeo. E é muito importante que você fique até o final para que você entenda. E a partir deste vídeo, você possa viver uma vida vitoriosa de fé. A vida que Deus planejou para você. Então, ouça com atenção. Amém? Marcos 11:23 diz assim: porque em verdade eu lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, está dizendo que se você não duvidar no seu coração, vai acontecer o que você falou. A primeira coisa que você precisa entender é o que está escrito em Romanos 12:3. Lá a palavra diz que Deus já nos deu uma medida de fé. Então, não ore para Deus pedindo para Ele te ajudar a ter mais fé. Ó Deus, me dê mais fé para vencer esse problema. Essa oração está errada, porque Ele já te deu fé. Leia Romanos 12:3. Você já tem em você uma medida de fé. Agora você precisa aprender a usar essa fé. Porque a palavra diz que se você não duvidar no seu coração, você vai ter aquilo que você precisa. Mas como eu consigo vencer a dúvida? A dúvida é um dos inimigos da fé. Tiago diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, é agitada, levada pelo vento. Ou seja, a pessoa que duvida, ela é levada pelas circunstâncias. Um dia ela está bem, mas depois bate um vento e ela é levada por aquele vento, a fé dela esmorona, ela não se mantém firme. E a palavra continua dizendo, no versículo 7, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Então a pessoa que duvida, ela não recebe nada de Deus. Olha o que diz o versículo 8, pois a mente dividida é instável em tudo o que faz. Então quando você está duvidando, você está com a sua mente dividida. Por um lado, você está crendo porque você ouviu a palavra, você saiu da igreja animado, crendo, vai acontecer. Mas por um outro, você tem um problema dizendo, não vai acontecer, está dando tudo errado, está tendo falta. E você fica com a sua mente dividida. Por isso que a palavra nos diz ainda em Romanos que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa remover de você a dúvida. E é o que nós iremos aprender agora. Como remover a dúvida do meu coração e viver uma vida de fé. Veja o que a palavra de Deus diz em 1 João 4:18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe o castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Então, para você viver uma vida de fé, sem dúvida, você precisa conhecer o amor de Deus por você. Você precisa estar consciente do amor de Deus por você. Quando você está deixando a dúvida entrar na sua mente, no seu coração, você está colocando em xeque o caráter de Deus. Porque por um lado você ouviu a palavra dizendo vai acontecer, e por um outro você está ouvindo o problema dizer já deu tudo errado. E aí você fica dividido. Com isso, você está colocando em dúvida o caráter de Deus. Você não pode permitir isso na sua vida. Imagine, você conhece seu pai, sabe que seu pai é um homem de caráter. E ele prometeu algo para você, você sabe que ele vai se esforçar, ele vai trabalhar e ele vai te dar aquilo, né? Não era assim como os nossos pais faziam? E a palavra diz, se os homens sendo maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o nosso Deus que é perfeito, que é bom, como Ele não nos dará aquilo que nós pedimos a Ele? Então você não pode desconfiar de Deus, do caráter. Ele vela pela sua palavra. E quando você conhece, quando você sabe quem é a pessoa, por mais que alguém chegue dizendo, olha, eu vi a sua esposa conversando de uma maneira suspeita com tal homem, mas você sabe o caráter da sua esposa, você sabe o caráter do seu marido, e você sabe que ele não faria isso. Então aquela conversa, ela não mexe com você, ela não te deixa em dúvida, porque você conhece o caráter. E você sabe que aquela pessoa é uma pessoa íntegra e fiel. Quando você conhece o caráter de Deus e você sabe que Ele zela para que a palavra dele se cumpra, então o inimigo pode chegar para você, olha, não sei não, eu acho que já deu tudo errado, eu acho que não adianta nem você orar, ir para a igreja, fazer seus pedidos, porque já deu errado, não tem como, é impossível, mas você conhece o caráter do seu Pai. Então, para que você não tenha dúvida no seu coração, você precisa ter a consciência do amor. Porque como nós lemos, o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. E quando você está consciente deste amor, você está sendo aperfeiçoado. O diabo, ele quer trabalhar com medo, a incerteza, a preocupação, a ansiedade. Mas Deus, quando você tem consciência do amor dele, você vai estar firme, certo de que ele vai fazer o que ele disse. Então, para você ter uma vida de fé, você precisa conhecer o amor de Deus. Porque se você não conhece, você está sendo destruído. Jesus falou, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então você está sendo prejudicado por causa da falta de conhecimento. E você precisa conhecer o amor de Deus. Você precisa andar, viver consciente. Deus me ama. A Bíblia diz, Ele não poupou o seu Filho, antes o entregou por você. Como Ele não dará a você as coisas que você pedir a Ele? Se Ele foi capaz de entregar o seu próprio Filho, como que Ele não dará para você? Olha, grande amor. O que é um carro perto de um filho? Se Deus deu o seu próprio Filho, como Ele não dará a você o carro que você precisa? O que é uma cura perto daquele que entregou o seu próprio Filho? Se Deus entregou o seu próprio Filho, como Ele não dará a você a cura que você precisa, a paz, a reconciliação na sua família? Seja lá o que for, seja lá o que for que você precisa, tudo já foi pago através do sangue de Jesus. Deus, Ele te amou tanto que Ele entregou seu próprio Filho por você, para que você tenha vida eterna. E vida eterna não está dizendo aqui apenas na questão de tempo,
uma vida por toda a eternidade, mas está falando de qualidade, uma qualidade de vida. Ou seja, no momento que você recebe a Jesus, você começa a viver a realidade do céu aqui na terra. Aquilo que Jesus conquistou para você, você vai começar a viver aqui na terra aquilo que Ele pagou o preço. Essa é a vontade de Deus para você, que você viva céus na terra. Que a realidade dos céus seja a realidade da sua vida. E se você quer saber como viver céus na terra, clique no vídeo que está aparecendo aí nessa tela. Um abraço e até o próximo vídeo.